Esse nosso pastor aqui parece aquela história do vinho bom, à medida em que... É verdade que ele não envelhece. Vocês podem ver aqui o visual do pastor Josué, é um visual absolutamente conservado. Já tenho dito para vocês, lataria, estado de 0 quilômetro, é impressionante. Mas do ponto de vista do louvor, da música, é cada vez melhor. Então, pela misericórdia de Deus, a gente tem tido o privilégio, a oportunidade. Isso, pela mesma graça que o manteve até aqui, haverá de conservar Josué aqui com a gente mais uns 40 anos, por baixo, numa conta assim, rasa. Obrigado, Josué. Josué, nosso querido irmão, meu amigo de tanto tempo, pastor Josué, está respirando, ele está cheirando a leite, porque tem 4 netinhos lá na casa dele, uma festa, uma bênção maravilhosa, total. Gente querida, é uma alegria tão grande a gente se reunir aqui num momento assim, para além das muitas outras reuniões que a gente pode ter durante a semana, mas de maneira particular, nessa hora, e por muitos motivos, mas um em particular, é porque aqui a gente pode experimentar, de maneira mais coletiva, mais agregada, uma experiência bíblica extraordinária e absolutamente milagrosa, que foi indicada por Jesus quando ele mesmo disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Vocês não acham que isso é uma coisa extraordinária? Essa experiência mística, espiritual, bendita, de sabermos nós, fato de que Jesus está presente na singeleza desse lugar, na simplicidade desse ambiente, mas não é um ambiente comum, não é um ambiente qualquer, é um ambiente em que Deus se manifesta, na presença ou na pessoa do Espírito Santo, de maneira especial e muito milagrosa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então você, por favor, prossiga no seu coraçãozinho, aguardando o melhor dessa bendita, estranha, extraordinária, milagrosa intervenção de Deus na nossa vida, no decorrer desse encontro, desse culto. Amém. Senhor, nós rogamos que Tu prossigas a nos assistir aqui. E agora, quando vamos ler alguma coisa da Tua inspirada palavra, rogamos que Tu lances luz nos nossos corações, na nossa mente, de modo que possamos compreender o texto sagrado, infalível, mas dá-nos a graça de ouvirmos com atenção, de termos coração aberto, receptivo à Tua voz, de conseguirmos compreender com o espírito obediente aquilo que o Teu Espírito Santo registrou na Escritura Sagrada e nos haverá de ensinar nessa hora, em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém. Gente preciosa, amada, eu quero ler com vocês aqui outra vez um texto de Atos, capítulo 2. Vamos nos colocar de pé um minutinho? Se você puder ajudar alguém com o texto bíblico aí ao seu lado, alguém que por acaso tenha entrado aqui sem a Bíblia, você, por favor, faça assim. Atos, capítulo 2, alguns versos a partir do verso 14. Para você se situar nesse texto, falei dele aqui algumas semanas atrás, tenho falado algumas 4, 5 vezes, ou 5 vezes aqui do texto de Atos, mas nesse ponto o que se passa é que Pedro, apóstolo, se levanta, cercado por uma multidão, em sua maior parte composta de judeus, não só de Jerusalém, mas também de outras regiões que haviam afluído a Jerusalém por conta da grande festa anual de Pentecostes, e essa multidão estava perplexa, observando um fenômeno milagroso, impressionante, que tinha sido a descida do Espírito Santo, tal como Jesus o havia prometido, mas
ali o Espírito Santo, naquela reunião, eram aproximadamente, ou possivelmente, 120 discípulos de Jesus reunidos, não se sabe exatamente aonde, possivelmente no templo, ou num apêndice, num anexo do templo em Jerusalém, mas o Espírito de Deus desceu, um som como de um vento impetuoso encheu todo aquele lugar, e eles começaram a falar nas línguas variadas, diferentes línguas dos circunstantes. Jerusalém era uma cidade extremamente cosmopolita, especialmente naqueles dias da celebração de Pentecostes. Havia muitas nações ali representadas, de judeus, mas que falavam diversas línguas. E o fenômeno da língua, do derramar do Espírito de Deus, se manifestou dessa forma milagrosa. Judeus, os 120 primeiros discípulos, falando das grandezas de Deus nas variadas línguas daquela multidão, daquele grupo ali. E esse grupo se sentiu atraído, afluiu de não crentes, não cristãos. Pedro, então, a partir do verso 14, passa a explicar o que estava acontecendo. A reação daquela gente que observava o fenômeno era, de um lado, alguns achando zombeteiramente que aquele pessoal estava bêbado. 9 horas da manhã, eles diziam, eles estão simplesmente embriagados. Devia ser uma coisa extraordinária, uma alegria estranha, um som, um ruído diferente, as grandezas de Deus sendo ditas daquela forma extraordinária e espetacular, e alguns olharam para o quadro e disseram, essa gente está bêbada. Outros, entretanto, se admiravam, perplexos, dizendo, que milagre é esse? Esse pessoal feliz, exultante, assim, falando nas nossas próprias línguas nativas das grandezas de Deus. O que isso quer dizer? Pedro, então, a partir do verso 14, passa a explicar o que se passava e lhes anuncia o Evangelho. É aqui o registro da primeira pregação do Evangelho, tal como Jesus havia designado que os seus discípulos o fizessem. Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante, você se lembra da ordem que Jesus deixou para os seus? Isso me inclui a você. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aqui então, a partir do verso 14, que a gente passa a ler, Pedro prega pela primeira vez, segundo o registro da palavra do Senhor, naquela igreja nascente, em Jerusalém, o Evangelho de Jesus. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro prossegue destrinchando, por assim dizer, para aquele auditório, para aquela multidão de judeus que bem conheciam as profecias do Antigo Testamento, que lhes eram extremamente familiares, que apontavam na direção de que haveria de vir o Messias. Pedro passa a descrever que o Messias havia chegado na pessoa de Jesus de Nazaré. E antes de você se sentar, veja comigo o verso 37.
O resultado daquela pregação extraordinária, da apresentação do Evangelho de Jesus, aparece registrado aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A palavra original indica que o coração daquela gente, dos ouvintes, foi perfurado pela seta da palavra de Deus. Compungiu-se-lhes o coração. O coração foi atingido de maneira definitiva e fortíssima pelo Evangelho de Jesus. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E o texto se encerra declarando que houve naquele dia a conversão de quase 3.000 pessoas, de uma só vez. O Evangelho tendo sido pregado ali na sequência do derramar do Espírito de Deus. Você pode se assentar. Selecionei aqui para nós meditarmos um pouquinho, para você compreender o que significa o Evangelho, o que é o Evangelho, qual é o alcance do Evangelho. O Evangelho, na verdade, é uma notícia transformadora, tema dessa noite. Eu fiz aqui uma pesquisa muito rapidinha das principais manchetes dos jornais dessa semana. Você, não sei qual é o seu hábito, se você lê jornal, se você não lê, se você prefere o papel, se você vê pela internet. Eu confesso a vocês que gosto de dar uma folheada no jornal físico. Aprendi com meu pai, que faleceu aos 97 anos de idade, fazendo assinatura de 2 jornais, e os lia diariamente, assinava a Folha de São Paulo e o Globo, lia regularmente, e uma das conversas deliciosas que a gente podia ter tinha a ver com política, ele sempre muito bem informado, e assim eu cresci gostando de ler as manchetes e o jornal e alguma coisa assim. Vejam só o que os jornais anunciaram nesses dias. Temer, Rodrigo Maia, Pezão, Moreira e Jungmann não conseguem um só policial para o Rio. Segunda notícia, de um outro dia, tudo nessa semana. Gasolina sobe com aumento de imposto. Mais uma notícia, você deve ter visto. Sem salários, servidores fazem fila por alimentos. No outro dia, tudo nessa semana, assalto até na fila do hospital. Mais uma manchete, falta médico e sobra rato no Getúlio Vargas. Manchete do Jornal do Dia de ontem, sábado. Rio na mão dos bandidos. Falta de segurança na terra e no ar. A propósito de um helicóptero que foi alvejado lá em São Conrado, fez um pouso forçado. Estado sem lei. Facções criminosas já controlam UPAs no Rio. Manchete do jornal de hoje, de um dos jornais do Rio. Saindo um pouquinho do ambiente brasileiro, essa notícia tem se repetido à exaustão. 6 meses de Trump, começo desalentador. E eu trouxe aqui algumas notícias para quem gosta, como eu gosto, de futebol. Apenas para a gente desanuviar um pouquinho, já que você viu que o tom das manchetes dos jornais desses últimos dias não tem sido nada alentador. E eu vou ler essas manchetes respeitando muito os meus irmãos e irmãs que gostam de futebol e não torcem pelo meu time. Vasco perde mais uma em São Paulo. Confesso que esse é o tipo de manchete que é extremamente rotineira. Fluminense em casa só empata com o Cruzeiro. Da mesma maneira, é uma notícia que não me trouxe nenhum tipo de surpresa. Flamengo vence a 10ª partida seguida e assume a liderança isolada do Brasileirão.
Gente querida, vocês que conhecem futebol sabem que essa manchete eu criei na minha cabeça de flamenguista. Chama-se fake news, que o presidente americano, a que eu fiz referência há pouco, tem popularizado na sua curta gestão, já se aproximando rapidamente de um processo de impeachment. Gastão, depois a gente fala no tete-a-tete sobre o Flamengo. Obrigado. O Flamengo está em quarto, Gastão. Estava em terceiro, mas o Santos ganhou e passou à frente do Flamengo. Talvez você me pergunte, afinal de contas, o que é que isso tem a ver aqui com o texto de Atos dos Apóstolos? É porque, em primeiro lugar, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus, esse anunciado por Pedro, é uma grande, uma extraordinária notícia. O Evangelho de Jesus é uma notícia, uma grande notícia. Evangelho significa, literalmente, boa notícia. Tendo sido anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento, que esse grupo aqui de circunstantes, de onde estava Pedro pregando, já fazia referência a notícias alviçareiras, auspiciosas, as melhores possíveis. Profecia de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Há lá um texto maravilhoso. Quão formosos são os pés do que anuncia boas coisas, do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, do que fala de boas novas, da salvação. E o texto de Isaías, capítulo 50, verso 4, 52, verso 7, também declara o seguinte: o Senhor Deus me deu, fazendo referência a Jesus, e o que aconteceria por meio dos seus discípulos, língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado. O Evangelho é uma grande, uma extraordinária notícia. Ele implica numa proclamação, tal como feito aqui por Pedro. E numa linguagem mais técnica, o que a gente poderia dizer da teologia é uma proclamação heráldica. Significa dizer demanda arautos, porta-vozes, gente que se levante para dizer de maneira ousada, corajosa, tal como fez Pedro aqui. Que notícia é essa? Quais são os seus termos? Qual é o seu alcance? É por isso que Jesus me convocou, a mim e a você e aos seus discípulos, para sermos anunciantes dessa notícia extraordinária. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 19, ali uma síntese preciosíssima dessa grande, maravilhosa notícia que Pedro anunciou naqueles dias ali da igreja nascente em Jerusalém, aquela gente toda. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Significa dizer, Deus graciosamente tratou de, por meio de Jesus, reconciliar os homens, nos quais eu me incluo, e você também, com Deus, por meio de Jesus, não nos imputando os nossos pecados, e nos confiou, a mim e a você, discípulos de Jesus, a pregação da reconciliação. O Evangelho é uma grande notícia. Antes de ser um programa de doutrinas que a gente poderia estudar numa classe de teologia sistemática, ou talvez na sua cabeça alguma coisa assemelhada a um conjunto de regras morais, um código de ética cristão, o Evangelho trata de uma notícia libertadora, maravilhosa, extraordinária. E foi o que Pedro fez aqui, verso 14. Pedro então se levantou com os 11 e ergueu sua voz
e os advertiu nos termos do que nós acabamos de ler. Texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, você deve se lembrar bem. E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão? Se o Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, uma extraordinária notícia, uma palavra ao cansado, ao desgastado, ao esgotado, emocional, espiritual, fisicamente, precisando de uma boa notícia no meio do caos destas notícias horrorosas que eu acabei de ler, para além daquelas que se passam no ambiente mais privativo da alma e do coração, notícias que sobrecarregam a alma e a vida, o Evangelho é uma boa notícia a ser promulgada por mim e por vocês. A igreja sendo uma agência difusora das boas notícias do Evangelho de Jesus. Aqui, Pedro apresentou essa extraordinária notícia como uma contracarga à pressão daqueles dias. E citando a profecia de Joel, capítulo 2, nesse mesmo texto ele diz: o que Deus haverá de fazer nos últimos tempos, dias difíceis, tempos trabalhosos, em que as notícias serão no tom do que acabei de ler. Você não acha, já tenho dito daqui, que existe um certo cheiro de apocalipse, de fim de mundo no ar? Aqui no nosso país, na nossa nação, mas para fora das nossas fronteiras também. Deus trazendo boas notícias, é exatamente o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, explicação que Pedro ofereceu para a perplexidade geral, que envolvia aquela gente que não entendia o que se passava, um fenômeno milagroso. Pedro explicou dizendo: é isso que se passa, o Evangelho é a resposta para a admiração geral diante do que se passa na vida. Uma notícia extraordinária. Você sabe, como eu sei, que o que se vive, torno a dizer, é um tempo de esgotamento daqueles sonhos juvenis, que durante muito tempo a nossa nação, especialmente o nosso querido jovem país, acalentou, de utopias que haveriam de fazer da nossa nação um país de primeiro mundo, arrumado, organizado, e as utopias foram se sucedendo, para hoje a gente cair naquilo que alguns chamam de distopia, anti-utopia, a falência absoluta dos sonhos, o desespero geral. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e nos confiou a boa palavra do Evangelho, Evangelho de Jesus. Segunda questão que eu quero destacar desse extraordinário sermão de Pedro, e outros foram pregados por Pedro, por Estevão, para outras audiências, por Paulo. Paulo, se dirigindo aos gregos, fez um outro tipo de link, de gancho, de conexão, dado que a sua audiência lá na Grécia não tinha a formação bíblica de Antigo Testamento que esses judeus tinham. Mas, de qualquer forma, está aqui a súmula do Evangelho de Jesus. Se é possível afirmar, sem dúvida, de que antes de ser um código de práticas morais, muito bom, código de ética, uma formulação teológica especial, o Evangelho é uma notícia. Ele significa uma boa nova a ser propagada por arautos, como eu e você, por testemunhas que possam fazer essa anunciação. Há um dito que você talvez já tenha ouvido, que eventualmente se atribui a Spurgeon, não sei se ele disse exatamente isso: pregue o Evangelho, use palavras se necessário. A formulação é interessante no sentido de sugerir que o meu testemunho tem que ser o endosso à palavra que eu pregue. Mas essa proposição é meio fraca, no sentido de sugerir que só eventualmente eu preciso verbalizar o Evangelho de Jesus. Não é isso que o texto bíblico diz. Preciso falar, usar esse instrumento da comunicação, da palavra,
do verbo para anunciar essas boas novas. O Evangelho deve ser pregado, anunciado como uma grande, uma extraordinária, uma altamente libertadora e incomparável notícia. Segundo lugar, esse texto sugere que o Evangelho é, e eu vou reforçar aqui o que eu sei que está no coração, na vida de tantos de nós, a única alternativa de salvação. O Evangelho aparece como sendo uma notícia dos céus para gentes, como sendo a única, a alternativa de salvação. Salvação do quê? Dos grandes dilemas da vida, das questões mais profundas que acabam tumultuando a minha cabeça, o meu ser, a nossa vida, segundo o testemunho da própria palavra. O texto diz assim, verso 21, você leu comigo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho é um convite, é uma notícia que alude à perspectiva, à possibilidade de salvação. Verso 40 desse mesmo texto do capítulo 2 de Atos: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O Evangelho não é a notícia que visa melhorar você moral ou religiosamente. É um convite, é uma proposta, é uma notícia que dá conta da única alternativa de salvação. E o texto faz referência à vida e à morte. Salvação da morte. O que está em jogo aqui é a salvação da morte. Verso 22 em diante: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por meio de iníquos. Então o milagre da operação de Deus em Cristo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Seguem-se outras citações, Salmo capítulo 16, Salmo 110, são textos a que Pedro, no seu sermão, fez referência. Salvos da morte eterna. O que está em jogo não é uma alternativa religiosa qualquer, mas é o destino eterno da sua vida, da minha vida. O Evangelho é a única alternativa de salvação. E por que eu comecei pela questão da morte? Como resultado direto, perverso, cruel, duro dos nossos descaminhos, da nossa contradição culposa a Deus, como disse alguém, porque a morte nos assombra. Você já deve ter se dado conta, não sei se isso é coisa de quem vai chegando lá perto dos 40, como o pastor Josué, 40 e poucos, mas você já percebeu que todos nós estamos morrendo todos os dias, numa certa medida e num certo sentido? Esses dias, ouvi um programa já de 2013, me parece, 2012, 2013, uma entrevista interessantíssima com poeta, escritor, dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, que faleceu em 2014. E ele, entre outros temas muito interessantes, falava sobre a morte. E o entrevistador lhe fez a seguinte pergunta: o senhor já disse que se recusava a morrer e que toda morte é como um suicídio. E Ariano Suassuna, seu jeitão espirituoso, você já leu, já ouviu alguma coisa dele, sabe como era o seu jeito. Ele respondeu assim: é claro que objetivamente eu sei que vou morrer. Não sei se você já notou, mas nenhum de nós acredita que morre, o que é uma bênção. A gente se porta a vida toda como se nunca fosse morrer, o que é muito bom, porque se a gente for pensar na morte como uma coisa fundamental, inevitável e próxima, a gente vai perder o gosto de viver, vai perder o gosto de tudo. Eu digo isso procurando verbalizar uma inclinação que acho que é de todo mundo.
a gente tem uma tendência a acreditar que não morre. Enfim, a sombra da morte, às vésperas, aliás, da sua morte, foi que ele deu essa entrevista, falando da pressão sobre si do fantasma da morte. E Jesus, nessa notícia extraordinária, fez referência ao único caminho possível para me oferecer salvação da morte, o fantasma da morte eterna. Pastor Vande pregou esses dias aqui na conclusão daquela cantata maravilhosa e fez referência a um texto glorioso, espetacular, que descreve 3 elementos escravizadores, dos quais somente por Jesus e por meio do seu evangelho eu serei salvo. Efésios capítulo 2, 3 elementos citados ali. Um deles, salvo da pressão desse mundo, da força de um século ante-Deus. Fui salvo, ou sou salvo, e esta é a grande e gloriosa notícia. Por isso é que é uma notícia incomum, extraordinária, diferenciada, perspectiva em Jesus de sermos salvos da escravidão do mundo, que pressiona, que me leva para o seu curso. Mas o texto de Efésios diz que existe uma outra pressão, a pressão dos principados e potestades, do inferno, dos demônios, uma pressão constante, terrível, insidiosa, cruel, forças absolutamente desbalanceadas, o inferno de um lado e você de outro. O texto de Efésios capítulo 2 declara também que existe um inimigo na minha própria composição fundamental, meu coração inclinado a me distanciar o tempo todo de Deus, por mais certo, ajustado ou ajustada que seja a sua vida pessoal, familiar, profissional, mas existe uma composição fundamental que me distancia de maneira constante, completa e diária do meu Salvador, do meu Deus, do meu Criador. Esse texto diz, nós lemos aqui, verso 40, salvai-vos dessa geração perversa. O Evangelho é uma grande notícia, porque nos vem como a única alternativa de salvação. Salvai-vos desta geração perversa. Pedro certamente fazia referência a uma geração que havia de maneira consciente esbofeteado Deus, por assim dizer, rompido os termos da aliança que Deus havia feito com o seu povo Israel, aquela estrutura religiosa daqueles dias, na forma dos fariseus, dos escribas, geração que havia condenado a Jesus à morte. Diz Pedro na sua pregação, vocês foram os maus instrumentos de que Deus se valeu para cumprir os seus desígnios, o seu plano eterno. Salvai-vos dessa geração perversa. Só em Jesus. E essa é a anunciação do seu Evangelho. Há salvação para os grandes dramas da vida. A morte, as dores, os dilemas, as perguntas sem respostas, e há muitas, o tempo todo, desse tom apocalíptico no ar. Só Jesus provê salvação. Só em Jesus a segurança, de modo que você avance, não se sentindo como um barco frágil, furado, à mercê das crises da vida e das altas ondas que ameaçam sua vida afundar. Esse texto diz também que, além de ser uma grande notícia, a boa notícia para oferecer descanso ao cansado, além de ser o Evangelho, a única alternativa de salvação, a proposta de Cristo é para a salvação. Lembram-se vocês de quantas pessoas Jesus curou, a quantos Jesus atendeu? Um paralítico, trazido por 4 amigos, de maneira impressionante, abriram
um espaço no telhado, na casa onde Jesus estava, não conseguiram outro lugar senão dessa forma estranha, bizarra, inusitada, de fazer aquele paralítico ser colocado diante de Jesus. E antes de qualquer providência física, estava óbvio para todo mundo, para os amigos do paralítico, para ele mesmo, qual era a sua necessidade mais evidente. Era um paralítico, queria ser curado da sua paralisia. Antes de tudo, Jesus lhe disse: filho, estão perdoados os teus pecados. O Evangelho é a resposta para as dores, para as paralisias da vida. Mas o mais extraordinário de tudo é que vai ao cerne da questão. Os desajustes que há nas famílias, as crises interpessoais, a bagunça da sociedade, as injustiças sociais, os gaps enormes, os lapsos entre mais ricos e mais pobres, tudo tem uma razão fundamental, que Jesus trata, que o Evangelho anuncia como sendo o único tratamento: correção na alma, na vida, reconciliação com Deus, a partir do que as coisas haverão de se corrigir. Salvação do quê? Da geração perversa. Verso 28 desse texto, citando o Salmo 16, diz Pedro: o Evangelho é o caminho para uma vida alegre, para alguém que haverá de se encontrar, enfim, nos caminhos verdadeiros da vida. Tanta gente desencontrada, tantos jovens, tantos velhos, tanta gente perdida, sem noção de onde vem, para onde vai. Afinal de contas, o que é a sua vida? Tu me farás ver os caminhos da vida, citou Pedro, referência a Cristo. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salvação da tristeza fundamental, que se aloja, que se instala, tantas vezes de maneira subreptícia, sorrateira, na sua alma, na sua vida, no seu coração. O Evangelho, grande anúncio, grande notícia, Deus reconciliando consigo mesmo o mundo por meio da graça de Jesus, salvará você da vida sem rumo, sem caminhos, sem direção, sem alegria, sem paz. Tantas vezes a gente tem percebido que o Evangelho, nesses dias, nesses tempos, tem sido malbaratado na forma de uma espécie de mercadão da fé. Não é assim, gente? Parece, desculpe o termo, mas parece uma grande feira, em que as coisas são oferecidas assim, as bênçãos, as possibilidades, o dinheiro, a prosperidade, a cura física. Como disse a vocês antes, Jesus nunca se recusou a tocar em alguém que dele se aproximou. O cego foi curado fisicamente, o paralítico foi curado, um morto ressuscitou, mas Cristo tratou da questão fundamental. E é assim que o Evangelho faz, trata do fundamental, repara as relações rompidas da sua vida, em contraposição a Deus, aos seus planos, e a sua palavra repara por meio da graça de Jesus. E então as demais coisas nos vão sendo acrescentadas de maneira tão graciosa quanto a própria apresentação da salvação. Mas esse texto também me diz, em terceiro lugar, e eu quero sublinhar isso daqui muito fortemente para vocês, que o Evangelho, em síntese, o seu conteúdo essencial é Jesus Cristo. O Evangelho é a apresentação de Jesus Cristo, ele é a grande notícia, ele é a notícia transformadora, nos termos do que Pedro faz nesse texto tão maravilhoso. O Jesus encarnado, e por 3 vezes Pedro faz referência ao Jesus histórico, este Jesus, com quem vocês conviveram, o Nazareno. Este Jesus é Deus que encarnou, é Deus que se fez gente, é Deus que
foi crucificado. Ele diz: vocês entregaram o Mestre, o Messias. A cruz era o cumprimento de um plano eterno de Deus. Esse Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a grande notícia. Crucificado, encarnado, crucificado, ressurreto. Várias vezes o texto faz referência à ressurreição de Jesus como evento extraordinário. É esse Jesus que é o Evangelho que devemos apresentar e viver. Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, vitória sobre a morte. Como Jesus seria boa notícia se ele tivesse permanecido preso, presidiário dos grilhões da morte. E porque Jesus ressuscitou, a morte já não me aparece como sendo o meu grilhão definitivo, cadeia definitiva para a minha vida pessoal em Cristo. O Evangelho é Jesus. Verso 33, é Jesus nos termos da palavra de Deus. Não é um Jesus desidratado, de composição duvidosa, um Jesus que se coloca no mesmo plano de Kardec, de Buda, de Confúcio, de Krishna, de Maomé. O Evangelho é Jesus Cristo. Jesus, bíblico, é o Evangelho. Verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Verso 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, o Messias, ungido, tal como eram ungidos os reis de Israel. Jesus, Cristo, ungido, o rei, o objeto das expectativas messiânicas todas. Jesus é o Evangelho. Li no jornal de ontem um artigo, e leio frequentemente, ele escreve semanalmente no jornal, um artigo do Frei Beto. E, coincidentemente, pensando sobre esse texto, ele escreveu sobre budismo e cristianismo, na sua coluna. Eu separei aqui 2 ou 3 frases do que Frei Beto escreveu. Em primeiro lugar, ele disse assim: há muito em comum entre Buda e Jesus. E avançou para fazer referência a um diálogo interessante que acabou gerando um livro, escrito a 4 mãos, Frei Beto, e um jornalista muito conhecido da CBN, que é budista, monge budista. E ele falou de um diálogo que tiveram durante 3 dias, ele como cristão e esse repórter da CBN como budista, para concluir o seguinte: debatemos as convergências e diferenças entre o budismo e o cristianismo. Não encontramos propriamente divergências. Com todo respeito ao nobre Frei Beto, eu me permito discordar radicalmente dele. Há muitas substanciais diferenças, porque o Evangelho é Jesus. Não há salvação em Buda, não há salvação em Kardec, não há salvação em Confúcio, não há salvação em Krishna, não há salvação em Maomé, há salvação em Jesus Cristo. E esse crucificado, e esse encarnado, e esse ressurreto, e esse glorificado, e esse presente entre nós na pessoa do Espírito Santo. Estive na sexta-feira no retiro dos nossos adolescentes. Aliás, que experiência tão gostosa. Eles estão ali, chegaram, né? Nem tinha visto vocês. Foi bom, não foi, gente? Foi bom? Eu sei que vocês devem estar doidos para encerrar essa palavra aqui, para vocês darem uma boa dormida, porque imagino que vocês tenham dormido pouco, mas ambiente tão bom, graças a Deus por tudo que certamente o Senhor fez ali no meio dessa meninada tão legal, tão boa. Mas lá no almoço, 0800, saí sem pagar, alguém deve ter pago por mim lá, pastor José Dilson, ou alguém, não sei.
mas eu almocei com alguns deles e fiquei um bom tempo conversando com um dos 2 missionários da Jocum, que estiveram lá com eles. E um deles, eles recém-chegados de uma incursão missionária especialíssima, extraordinária, na Turquia e na Grécia, trabalhando especialmente com refugiados, sua maioria sírios, outros do Afeganistão, do Iraque e tudo mais. Mas esse amigo jovem, que ministrou também ali para os nossos jovens, nesse retiro, me contou, entre outras experiências, que eles ficaram tão impressionados com a forma como Jesus tem se revelado no meio de um ambiente completamente distante dessas verdades, dessa palavra. Entre outras coisas que ele ouviu, disse ele que há testemunhos repetidos de quem tem trabalhado com crianças refugiadas, indicando, por exemplo, numa certa situação, que as crianças são instadas a desenharem como foi o evento traumático de fuga das suas terras de origem. E muitas crianças, segundo o que ele me contava, de ter ouvido de lá na Turquia e na Grécia, desenham, fazem alguns desenhos interessantíssimos, invariavelmente sendo trazidas pela mão por uma figura com jeito de figura humana e divina. E quem acolhe essas crianças lhes tem perguntado: quem é essa pessoa que trazia vocês pela mão? E as crianças respondendo no seu árabe: Jesus. Jesus. Jesus é a boa notícia. Recebi da minha irmã Lucilinha, que deve estar por aí, ela sempre vem nos cultos da noite, uma reportagem muito recente, colunista, escreve todos os domingos no Globo, que visitou o Afeganistão. E, pelo que eu li do texto, ela não é evangélica, não é cristã, mas dizendo ela na sua coluna que foi recebida lá no Afeganistão por um taxista jovem, 25 anos, alguma coisa assim, cristão. E o jovem motorista lá do táxi logo puxou conversa, perguntando no inglês fraco, quebrado, mas suficiente para ele entender o ponto, se ela conhecia Jesus. E se estabeleceu então uma produtiva conversa. E a coluna dá conta do fenômeno espetacular de conversões maciças que vem acontecendo na Europa, especialmente na Alemanha. Como ouvimos hoje aqui na excelente aula que o pastor Vanderlei ministrou, a Europa dormente, esquecediça das bases da reforma, mas passando por um avivamento na forma de conversões que se multiplicam aos milhares no meio dos refugiados de origem islâmica. Jesus se revelando em sonhos, dessa forma estranha, milagrosa, extraordinária. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Não é uma conversa para ajustar a nossa vida moral e espiritual, ainda que haja desdobramentos nessa direção, mas Cristo é o Evangelho. Não é um convite a uma religiosidade qualquer, é um convite a uma experiência pessoalíssima, intransferível com Cristo, com Jesus Cristo, o objeto dos meus maiores amores. Tem que ser assim. Jesus é o Evangelho. Esse texto me indica também que os resultados do Evangelho frequentemente são confundidos com a própria boa notícia do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação. Frequentemente a gente mistura os resultados, a ética, o comportamento, a atitude, a mudança com o próprio Evangelho em si. Não é para fazer essa mistura, essa confusão, mas esse texto afirma de maneira categórica, como de resto toda a palavra de Deus, que o Evangelho de Jesus, verdadeiro,
compreendido, vivido, produz resultados extraordinários. A começar pela mudança espetacular de uma vida, de um coração que se transmuta num rebelde, contrapondo-se o tempo todo a Deus, mesmo que travestido de gente bem comportada, num amante de Deus e da sua palavra. O Evangelho produz resultados, efeitos extraordinários. E onde não houver mudança na vida, no coração, nas atitudes, no pensamento, na direção fundamental da vida, na forma de raciocinar, na cosmovisão, aí o Evangelho não terá sido experimentado de fato, de verdade. Antes de ser uma apologética, uma discussão de ideias, um conjunto de doutrinas a ser objeto de debates intermináveis entre uns e outros, o Evangelho tem que produzir vida. É um convite a uma experiência vital, uma vida a ser transformada. Este deve ser o principal resultado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho pode ser visto na forma dos seus efeitos. Pode ser, deve ser reconhecido na forma dos seus efeitos. Viram aqui o que se levantou ousado e abusadamente, de maneira intrépida, era o tímido, o oscilante, o ciclotímico Pedro, que dias atrás havia negado o seu mestre, completamente transformado e novo. Vocês têm ouvido aqui regularmente, todos os meses, pelo menos uma vez, pastor Antônio Carlos pregando. Tão bom a gente ouvir o Antônio. Eu acho que você partilha dessa impressão minha. Antônio chegou aqui na igreja, já faz talvez uns 30 anos, né, Josué? Garotão, muito pouco achegado à leitura, estudo menos ainda, surfista. Não que surfista seja um mal em si, mas a verdade é que Antônio não queria nada com estudo. Chegou aqui, a mudança foi tão extraordinária que o seu pai, da Polícia Federal, um homem mais sisudo, sem conhecer exatamente o Evangelho, veio aqui, numa linguagem assim mais popular, peitar os pastores da Igreja Betânia, entre os quais Josué e eu, para saber o que se passava com seu filho. O Evangelho precisa ser autenticado por seus efeitos, a começar por mudanças radicais, de vida, de coração, de pensamentos, de emoção, de saúde interna. Não vai acontecer, não deve acontecer da noite para o dia, mas há mudanças que acontecem sim da noite para o dia, e outras que ao longo da vida e do tempo vão se tornando objeto de perplexidade das pessoas que com você haverão de conviver. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Evangelho são boas notícias que tratam do que Jesus, ou do que Deus fez por meio de Jesus. Tudo está feito, obra acabada. Não é uma notícia a respeito do que eu devo fazer para ser salvo, mas do que Jesus fez por mim para que eu fosse salvo. Oferecimento gratuito da salvação por meio da graça de Jesus. Essa é a notícia que tem que produzir efeitos extraordinários. O Evangelho tem que entrar nos cantos mais escuros da vida, nos becos mais sinistros da minha, da sua, da nossa existência, incluindo o ambiente onde a gente tem sido posto. É por isso que a gente tem aqui orado nessa querida Betânia o tempo todo pedindo: Jesus bendito, só o Evangelho entrando nas entranhas, me desculpe a redundância da expressão, dessa cidade, desse lugar, destas casas, à direita, à frente, atrás, à esquerda, para que os efeitos desejados da paz nesta cidade, nesse lugar, sofrido, adoecido, marcado, machucado, escravo, prisioneiro, se façam sentir, finalmente. O Evangelho precisa ser reconhecido, conhecido por seus efeitos. Não pode haver espaço escuro
nos becos mais íntimos da sua mente, da sua alma e do seu coração. O Evangelho tem respostas, e efeitos, e frutos, e feixes a serem colhidos nos terrenos mais áridos, na terra mais esgotada e arrasada, que não produziria nada, mas haverá de produzir debaixo da bênção gloriosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que a gente tem lido aqui tem o título de Atos dos Apóstolos. O Evangelho, essa grande notícia, é o fio condutor que mantém conectadas todas as peças, as histórias extraordinárias, épicas da plantação dessa igreja apostólica naqueles dias extraordinários. Atos, feitos, mudanças. Um paralítico colocado à porta do templo em Jerusalém, pedindo, paralítico de nascença, olhando para Pedro e para os demais apóstolos, pedindo insistentemente. Um dia Pedro lhe disse, você deve se lembrar do texto, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O Evangelho é uma notícia que produz efeitos gloriosos. Sua família tem que ser diferente a partir da entrada do Evangelho. Seu ambiente pessoal, no seu escritório, no seu trabalho, tem que provar dos efeitos milagrosos da inserção do Evangelho de Jesus na sua vida e no seu coração. O Evangelho não é uma ideia, é vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz isso, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o dunamis, é a dinamite de Deus, por meio de Jesus, implodindo o mal e o pecado, instalando vida nova, onde quer que ele entre de fato e de verdade. Finalmente, meus queridos irmãos, o Evangelho impõe uma resposta. A apresentação do Evangelho aqui não poderia se encerrar sem um desafio. Aliás, esse grupo, ouvinte da pregação de Pedro, do Evangelho pregado por Pedro, compreendeu que não poderiam se manter neutros à apresentação do Evangelho. Vocês viram o texto, depois da pregação de Pedro, verso 37, que a gente leu e sublinhou aqui, ouvindo eles estas coisas, seu coração foi perfurado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E quem estuda melhor esse texto, exegetas, que conhecem bem a língua, o texto indica um grito de desespero. O que será de nós, se o Evangelho também faz referência a um dia de juízo final, em que o mal será posto à prova? O que faremos? O que será de nós? E Pedro lhes respondeu de maneira super singela, a oferta bendita da graça de Deus em Cristo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. Mas só isso? Pedro estava se dirigindo a homicidas, segundo o testemunho dele mesmo, do seu sermão. Vocês mataram a Jesus, vocês esbofetearam o Senhor, vocês ofenderam o Mestre. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados. O Evangelho de Jesus impõe uma decisão, uma resposta na minha vida e na sua vida. É graça, é graça, é graça, tudo já foi feito. O Evangelho não tem no seu conteúdo fundamental o que você deva fazer para ser salvo, mas, bem ao contrário, é o anúncio do que Deus fez de maneira completa e total para providenciar a sua salvação. Mas ele demanda uma resposta, uma reação, que não pode ser neutra. Aquela proposta da mulher de Pilatos, não te envolvas com este justo, é de cumprimento impossível. É impossível não nos envolvermos com Jesus.
Só há duas possibilidades: ou um envolvimento completo, total, entrega da vida, arrependimento e fé, batismo, que significa um compromisso público, como discípulo de Jesus. Neutralidade é impossível. E também não são convenientes, não são transformadoras as respostas mornas, tímidas, à chamada do Evangelho de Jesus, tépidas, descoloridas. Copiei aqui e assim encerro, nós vamos orar. O que Lutero disse a respeito da proposta gloriosa do Evangelho. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. E a oração, a proposta do Evangelho que concita ao arrependimento, à fé, ao batismo, ao compromisso completo, explícito, público com Jesus e com sua palavra, poderia ser registrada mais ou menos nos termos dessa oração que escrevi. Pai, aceita-me não pelo que fiz ou poderei fazer. Põe isso no lugar do leão, do ladrão na cruz, ao lado de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação estava ali na forma mais objetiva da oferta da graça. Nada do que aquele homem pudesse ter feito na sua vida pregressa poderia recomendá-lo à salvação. Afinal de contas, era um criminoso, crucificado por conta dos seus crimes. E nada do que poderia fazer a partir daquele encontro milagroso com Jesus poderia prover para a sua salvação, porque ele estava sendo morto. Era graça pura. Pai, aceita-me, não pelo que fiz ou poderei fazer, mas pelo que Cristo fez em meu lugar. A resposta ao Evangelho, cabível, única, tem que ser uma resposta completa, de arrependimento, de entrega total, e de colocação da sua vida, de discípulo agora, como sendo arauto, agente da divulgação dessas notícias maravilhosas, em contraposição ao mau humor, à tragédia, ao drama, à distopia desses dias confusos que estamos a viver. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, meus irmãos queridos. Querido pastor Josué, vamos cantar de novo? Vamos ficar de pé um minutinho, assim a gente...